Meus queridos irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao estudo, às cartas, às igrejas ali do Apocalipse, onde eu estive ministrando ali no setor H. Foi um momento muito especial, né? Tivemos ali um momento muito abençoado da presença de Deus, e eu creio que aqui também esta noite Deus há de falar conosco através das suas escrituras. Na quinta-feira passada aqui, irmãos, eu falei um pouco a introdução. Eu falei que o apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos e ele recebeu a revelação diretamente do Senhor Jesus. Ele dá uma descrição ali de Jesus, uma descrição que ele poderia entender, e ele compara com coisas que ele conhecia daquela época. Fala que Jesus tinha os olhos como chama de fogo, uma espada saía da sua boca. Ele demonstra, irmãos, que o Todo-Poderoso ali se apresenta a ele e traz revelações e manda ele escrever das coisas que estavam acontecendo e aconteceriam para o futuro. E aí ele manda escrever a estas 7 igrejas. Nós vimos também que cada igreja, ela recebe uma revelação, é direcionada ali ao anjo da igreja. Nós vimos que Jesus também falou que ele estava no meio dos candeeiros. Os candeeiros simbolizam as 7 igrejas, e ele manda escrever a cada igreja daquela individualmente, e ele, a cada igreja, ele dá uma exortação, né? E também, muitas das vezes, ali revela a virtude de cada igreja. Então, nós paramos aí, fizemos uma introdução, falamos que essas cartas, elas foram escritas num momento de grande perseguição da igreja. A igreja estava sendo muito perseguida, e João ali estava exilado, pelo amor à palavra de Deus e pelo amor ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João foi o apóstolo do Senhor Jesus que mais tempo viveu, e foi o único que morreu de morte natural. Todos os outros foram mortos por perseguição, mas o apóstolo João foi o único que morreu de morte natural. Ele, quando sai da ilha de Patmos, irmãos, ele vai pastorear justamente essa igreja, que nós vamos ver que é a primeira carta, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era pastoreada por Timóteo, e quando Timóteo morre, é justamente o tempo que João sai da ilha de Patmos e vai pastorear a igreja de Efésios até a sua morte. Então, João, irmãos, ele vai escrever essas 7 cartas. E a primeira carta nós podemos ver aí no capítulo 2 do livro de Apocalipse, que é a carta para a igreja de Éfeso. A gente vai ler do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Por favor, abra a sua Bíblia. Quem for achando, vai dizendo amém. A carta começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso. O anjo aqui, irmão, se refere ao pastor, tá bom? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembra-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Queridos, com relação a esta igreja, ela estava localizada na cidade de Éfeso. Por isso a carta é a igreja em Éfeso. Ela estava localizada ali naquela cidade. E esta cidade, irmãos, no mundo antigo, era uma das mais importantes daquela época. Ali, irmãos, ela era localizada na Ásia Menor, ou seja, a atual Turquia. Então, quando a gente fala da igreja que estava em Éfeso, a gente sabe que ela estava localizada onde hoje é a Turquia. E ali, irmãos, era um polo gigantesco comercial, porque havia um comércio muito forte, havia muitos mercadores, as embarcações traziam mercadorias, levavam mercadorias. Ali também, meus queridos irmãos, era um polo cultural, onde havia teatros, havia espetáculos, mas era também, irmãos, um grande centro religioso, porque ali, naquela cidade, estava instalado o grande templo da deusa Diana, ou conhecida também como Ártemis. Essa deusa, irmãos, era conhecida como a deusa da fertilidade. E esse grande templo era um das 7 maravilhas da época. Ele era tão lindo e tão gigantesco, que era considerado uma das 7 maravilhas da época, esse templo da deusa Diana, melhor dizendo. E aí, queridos irmãos, além dessa cidade, irmãos, ter toda essa movimentação, ser um grande centro naquela época, ela tinha algo que era muito ruim, porque ela era tomada, irmãos, pela idolatria. Havia muita idolatria. A gente pode ver muito bem isso lá no livro de Atos, capítulo 19, quando Paulo vai pregar contra os fabricadores de ídolos, da imagem da Diana, da deusa Diana. Ali houve uma grande rebuliço naquela cidade, quiseram aprisionar, quiseram ali perseguir os apóstolos, porque ele estava pregando contra a idolatria. Mas além da idolatria, irmãos, era um centro muito grande também, imperava a imoralidade. Por que imperava a imoralidade, irmãos? Porque naquele grande templo, irmãos, havia ali as prostitutas cultuais. O que era isso? Eram prostitutas que se viam ao templo, irmãos, devido a deusa Diana ser a deusa da fertilidade. Fazia parte do culto, irmãos, relações sexuais ilícitas. As prostitutas, que eram ali sacerdotisas, cabeça raspada, ficavam à disposição dos homens como uma espécie de culto, tinha relacionamentos sexuais, e era uma verdadeira depravação moral e também uma verdadeira depravação, irmãos, espiritual. Ali acontecia na cidade de Éfeso. Os irmãos estão compreendendo até agora, irmãos? E essa igreja, irmãos, foi fundada pelo apóstolo Paulo. Como eu falei, a gente pode ver lá no capítulo 19, a fundação dessa igreja. A gente pode ver também no capítulo 20 de Atos, uma das páginas mais bonitas que eu acho, irmãos, da palavra de Deus, é quando Paulo está se despedindo dos pastores ali, os anciãos da igreja de Éfeso, que eles vão chorando ali. Paulo faz um discurso. Paulo diz que ensinou, não deixou de pregar a verdade. Paulo diz que nunca se interessou pelo dinheiro de ninguém, sempre trabalhou para levar o evangelho do Senhor Jesus. E aqueles pastores começam a chorar pela despedida do apóstolo Paulo. Paulo fundou essa igreja, e essa igreja se tornou um grande referencial também para o cristianismo, apesar de toda essa oposição daquela cidade tão pervertida naquele tempo, não muito diferente do que nós estamos vendo hoje no nosso mundo. Amém, irmãos? Então vejam bem, irmãos,
Era uma igreja forte. Doutrinariamente, ora, a igreja era uma igreja da palavra, irmão. Ela conhecia a doutrina bíblica. Ela conhecia os princípios bíblicos. Ela também era uma igreja sólida e ativa na obra de Deus. Era uma igreja que pregava a palavra, era uma igreja que visitava, era uma igreja que anunciava Jesus Cristo, era uma igreja, irmãos, que discipulava, evangelizava, louvava a Deus. Era uma igreja ativa, irmão. Tinha cultos nessa igreja constantemente. No entanto, irmão, Jesus, depois de elogiar essa igreja, ele faz uma séria advertência. Eu falei que era uma igreja da palavra, irmãos. Era uma igreja sólida. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja ativa. Mas Jesus faz uma advertência para essa igreja. E qual é a advertência, irmãos? É a que está no versículo 4. Qual é a advertência do Senhor Jesus? No entanto, contra você tenho isto, que abandonou o seu primeiro amor. Jesus diz que aquela igreja, tão ativa, tão na palavra, tinha abandonado o seu primeiro amor, irmãos. E o que significa para a igreja abandonar o primeiro amor, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, a gente vê na introdução que nós fizemos que Cristo, ele está passeando no meio dos candelabros, amém? Nós vimos que os candelabros simbolizam as 7 igrejas. E se Cristo, irmãos, está no meio da igreja, isso significa que Cristo, irmãos, se ele está no meio da igreja, ele observa e ele conhece a realidade espiritual da igreja. Ele conhece a realidade espiritual da igreja. Amém? Muitos hoje, irmãos, muitos hoje estão vivendo o mesmo dilema desta igreja, irmãos. Por quê, pastor? Porque, irmãos, estão ocupados com a obra, são ativos na obra de Deus, estão trabalhando na obra de Deus, pregam a palavra de Deus, mas, queridos irmãos, estão ocupados de uma maneira maravilhosa, mas perderam a chama do amor a Cristo. Pregam, ensinam a palavra, louvam, mas não é mais com amor a Cristo. São ativos na obra de Deus, mas sem o coração arder mais, como já ardeu um dia, irmãos. Perderam a chama do amor de Cristo. E essa carta, irmãos, ela é muito importante para a igreja de hoje. Por quê? Porque ela vai nos ensinar como a gente identificar, irmãos, se nós como igreja estamos deixando o primeiro amor se apagar, ou se nós estamos já, irmãos, com o nosso amor, o primeiro amor apagado. E essa carta vai nos mostrar, através daquilo que Cristo falou para esta igreja, que Cristo repreendeu essa igreja, que serve para a igreja da atualidade também, amém? A gente vê aqui do versículo 2 ao versículo 3, vejam bem, a igreja está comigo? Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Algumas versões têm, não pode suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansou, né? Queridos, a gente vê que antes de Cristo corrigir aqui a igreja, ele vai estar reconhecendo as qualidades da igreja. Ele está mostrando que essa igreja tem qualidades que ele admira, tem qualidades que ele espera da igreja, e ele vai falar essas qualidades que nós acabamos de ler, que trabalha, que tem paciência, sofre por amor ao nome de Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, são virtudes dessa igreja,
que nós devemos preservar. Nós devemos trabalhar, nós devemos sofrer por amor a Cristo. Nós, irmãos, aqui devemos ter paciência, né? Nós devemos resistir os falsos apóstolos. Tudo isso faz parte de uma igreja sadia. Cristo aqui, irmãos, Ele está reconhecendo as qualidades dessa igreja. Isso nos ensina, irmãos, que uma igreja pode ter todas essas qualidades. Uma igreja, irmãos, pode ser cheia de qualidades. Uma igreja pode estar trabalhando. Uma igreja pode estar combatendo as heresias. Uma igreja, irmãos, pode ter muita paciência. Uma igreja pode ser muito ativa. Mas mesmo assim, irmãos, essa igreja pode perder algo que é muito essencial na vida da igreja. Amém, irmãos? Vamos lá, ver parte por parte das qualidades dessa igreja. Primeiro a gente viu que era uma igreja trabalhadora. Jesus diz: conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Era uma igreja que não era acomodada, era uma igreja atuante, uma igreja que tinha prazer em pregar a palavra, uma igreja que estava sempre discipulando. Era uma igreja, irmãos, atuante, não era igreja estagnada, era uma igreja que fazia verdadeiramente a obra do Senhor Jesus. Então é uma grande qualidade, uma igreja que trabalha. É isso que nós também esperamos dessa igreja, que seja uma igreja que trabalhe, uma igreja que saia das quatro paredes, uma igreja que esteja cuidando dos novos convertidos, uma igreja que esteja aí, irmãos, cuidando também em ensinar a igreja que já é convertida. É isso que nós esperamos da igreja, uma igreja que trabalhe. Nós vimos também, irmãos, que essa igreja, a igreja de Éfeso, era uma igreja doutrinariamente sólida. Ela diz que essa igreja não poderia suportar os maus. Por quê, irmãos? Porque eles conheciam, pela doutrina bíblica, que os falsos mestres, aqueles que se diziam apóstolos, eles contaminariam a igreja. E a igreja conhecia pela palavra de Deus, né? Aqui o versículo diz que a igreja provou aqueles que diziam que era apóstolo e não são. Então, essa igreja, irmãos, combatia as heresias e ao mesmo tempo protegia a sã doutrina. Não era uma igreja apegada a modismo. Chega um modismo, aí pronto, todo mundo vai imitar aquilo que aquele modismo chegou. Não, essa igreja, irmãos, ela é uma igreja doutrinariamente sólida. Não era uma igreja voltada para meninices, criancices. Não, ela vivia aquilo que a palavra de Deus ensinava. Ah, mas acolá tem uma igreja que está fazendo esse movimento. Amém, se Deus direcionou aquela igreja, foi aquele movimento que faça. Mas se tiver dentro da palavra de Deus, amém. Mas se tiver fora, irmãos, nós não podemos estar abraçando tudo. Às vezes chega pessoas para a gente com algumas ideias. Ah, pastor, mas essa ideia aqui, se a gente implantar, a gente está sempre aberto, irmãos. Pode trazer ideias, viu? Mas se não tiver de acordo com a palavra de Deus, irmão, não adianta. Não adianta, irmãos. Se for modismos, só para tentar, irmãos, atrair pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, como pastor dessa igreja, é o que eu ensino aqui. Eu ensino que a palavra de Deus é suficiente para nossas vidas. A palavra de Deus, irmãos, é quem transforma o homem. A palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, irmãos, é quem vai convencer as pessoas de pecado. Não é eu tornando a igreja parecida com o mundo, não. Nós hoje vamos ver aí, irmãos, nos dias de hoje, várias igrejas, irmãos, fazendo aí o carnaval de Cristo, não sei mais o que, carnaval santo, sei lá, bota um nome bonito. Irmãos, querendo trazer as pessoas do mundo com aquilo que o mundo já oferece, irmãos. Nós temos muito mais para oferecer a essas pessoas. O que nós temos a oferecer a essas pessoas, o mundo não tem, irmãos. Se for para estar fazendo carnaval dentro da igreja, para atrair, porque as pessoas gostam de carnaval no mundo, irmãos, quando acabar o carnaval, eles voltam para o carnaval do mundo aqui. Quando acabar o carnaval aqui na igreja, porque as pessoas têm que vir para a igreja por causa de Jesus, por reconhecer que Jesus é quem salva, por reconhecer que Jesus é quem liberta,
por reconhecer que Jesus transforma as vidas, irmãos. Não é por luzes, não é por carnaval, não é por São João para Cristo, não é por essas coisas não, irmão, é pela palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, se nós queremos ser uma igreja doutrinariamente sólida, a gente vai ficar com a palavra. Isso não quer dizer, irmãos, isso não quer dizer que nós não podemos modernizar alguma coisa na igreja. Nós não podemos, irmãos, é trazer o mundo para dentro da igreja. Nós podemos modernizar alguma coisa, nós podemos melhorar muitas coisas, nós podemos, irmãos, fazer com que o evangelho, porque cada época é uma época diferente, nós podemos fazer com que o evangelho possa chegar às pessoas de outras maneiras. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Mas contanto que seja dentro da palavra do Senhor. Nós podemos ver que Jesus também diz, irmãos, que essa igreja era uma igreja perseverante, irmãos. Ela era perseverante e constante, porque apesar da perseguição daquela época, a igreja continuava firme, a igreja continuava falando de Jesus, a igreja continuava vivendo o evangelho de Jesus, ela perseverava. Tem perseverante aqui esta noite, irmãos? Ou na primeira lutazinha já está pensando, eu vou sair da igreja? Essa igreja, irmãos, era uma igreja que verdadeiramente ela era operante ali em Éfeso, naquela cidade. Mas, querido, vejam bem, isso tudo não era suficiente. Se todas essas coisas forem feitas sem amor a Jesus, não adianta nada. Nós devemos fazer as coisas na obra de Deus por amor a Deus. Amém? Não por ser algo automático, não por ser algo como obrigação. Eu tenho que ir para a igreja. Ixi, rapaz, eu tenho que ir para a igreja hoje porque eu estou na portaria. Meu Deus, eu tenho que ir para a igreja hoje porque eu estou na recepção. Meu Deus, eu tenho que ir para a igreja porque eu que vou pregar. Irmão, se for para vir para a igreja dessa maneira, não adianta. Você tem que vir para a obra de Deus, porque você compreende o plano de Deus, porque Deus, Ele quer salvar o mundo e Ele quer usar você como instrumento de Deus, irmãos. Eu fui, irmãos, por uma palestra de um camarada chamado Alfredo Rocha. Ele é palestrante de empresas, palestrante motivacional, né? Eu fui no tempo que eu trabalhava na Vicunha. E ele falou um exemplo, irmãos, de como os funcionários das empresas, eles devem compreender qual é a missão da empresa que eles trabalham, para eles abraçarem aquela organização e ser verdadeiramente uma equipe, como se diz, vestir a camisa daquela empresa. E eu creio, irmãos, que no reino de Deus deve ser assim também. Nós estamos na igreja por quê, irmãos? A gente tem que compreender. Eu estou aqui, irmãos, porque Cristo me libertou deste mundo, porque Ele me salvou, porque eu amo Ele, eu quero estar na presença dEle, eu quero aprender mais dEle, eu quero ouvir a sua voz, eu quero orar a Ele, eu quero conversar. A gente tem que compreender, amém? Então a gente, assim como o Alfredo Rocha, ele conta a história que um grande executivo chegou na NASA, para lá uma consulta com um dos diretores, e tinha uma mulher limpando a recepção. E aí ele perguntou, me diga uma coisa, qual é a sua função aqui? É só limpar o piso? Não, minha função aqui é ajudar a colocar homens no espaço. Então ela compreendia qual era o projeto geral da NASA. Ela estava ali não só limpando o chão, mas ela fazia parte de um projeto amplo, irmãos, que era levar o homem ao espaço. Amém, irmãos? E aqui nós da mesma maneira. O que é que você é na casa de Deus? Eu sou alguém que sou salvo, sou liberto pelo sangue de Jesus. A minha missão aqui é proclamar o evangelho de Jesus. A minha missão aqui é ser um instrumento de Deus. A minha missão aqui na obra de Deus é ser um instrumento do Espírito Santo de Deus. Não é ficar só no banco. Não é isso, irmãos? Então, mas isso tudo tem que ser com amor, irmãos. Com amor. Imagina só, irmãos, um marido que é muito dedicado, ele trabalha de domingo a domingo, quase não tem folga, mas não deixa faltar nada em casa, não deixa faltar nada para aquela esposa. É bom, não é, irmão? As irmãs?
É? Mas se esse marido nunca deu uma palavra de carinho, se esse marido não faz as coisas para você com amor, ele faz por uma obrigação, ele está trabalhando, mas está murmurando, oh meu Deus, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, né? Mas o camarada não faz com amor. Da mesma maneira somos nós, irmãos. Se a gente está trabalhando para a noiva, mas não é com amor, Jesus também não aprova esse tipo de atitude. Amém, irmãs? Então não adianta só o marido, né, trazer aquele vestidão bonito, aquela maquiagem, mas o camarada é aquele que só precisa um cabresto para ele deixar de dar coice, né? Então não adianta, camarada não dá uma palavra de carinho com a mulher, é todo o tempo no empurrão, e as irmãs também com os irmãos, viu? As irmãs também, porque tem umas irmãs abençoadas, viu? As irmãs que têm uma língua que misericórdia, que tenha todo dia ler ali Tiago capítulo 3, para aprender a controlar a língua, né? E aí, irmãos, não adianta, irmãos, fazer muita coisa, trabalhar muito, mas não é por amor, irmãos, não é por amor, é por obrigação, é de qualquer jeito. Jesus não quer, irmãos, que nós possamos viver dessa maneira. Ele quer que a gente faça tudo isso, trabalhe, persevere, mas com amor, irmãos. Hoje é dia de eu ir na portaria, glória a Deus, eu vou botar a melhor roupa, vou estar ali dedicado, porque os visitantes eu vou receber, eu já vou começar a ganhar ele para Cristo aqui na recepção. A palavra vai ser só o complemento, porque eu já vou aqui abraçar ele vai sentir Jesus abraçando ele quando entrar nessa portaria. É assim, irmãos. Agora, camarada vem aos empurrão, chega na recepção, mascando chiclete, encosta ali na portaria. As vidas vão chegando, passa, parece que não é nada. Vem por obrigação. Estou falando recepção, irmão, mas é só um exemplo, é toda a igreja, é todos os departamentos. Os irmãos estão compreendendo, amém ou não amém? E aí, irmãos, Jesus era uma igreja trabalhadora, mas aí Jesus vai falar o problema dessa igreja, que é o versículo 4, irmãos, e que não pode chegar na nossa igreja. Isso aqui é para nos ensinar a gente fugir disso. Versículo 4 diz o quê? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, irmãos. Aqui diz, você abandonou o seu primeiro amor. É esse o grande problema, irmão, daquela igreja, e pode, irmão, ser o nosso grande problema, porque apesar de tudo isso, Cristo está vendo esse grande problema. Apesar da igreja ser uma igreja da palavra, uma igreja que trabalha, mas tinha esse grande problema, e abandonou o primeiro amor. Vejam bem, irmãos, não foi um esquecimento, foi um abandono. Abandonou. Não é que deixou por um tempo, porque esqueceu. Abandonou o primeiro amor. Essa palavra aqui, irmãos, no grego, significa largar, abandonar. O que é isso, irmãos? É que o amor de Cristo não é mais prioridade. O amor de Cristo não é prioridade da minha vida. É isso, irmãos. Abandonar o primeiro amor é colocar o amor de Cristo, irmãos, como terceira e quarta opção. Não é mais prioridade na minha vida. Não é o primeiro mais. Não é mais o primeiro na minha vida. Hoje é dia de culto, mas tem algo acolá. Hoje tem um jogo, né? Vixe, rapaz, hoje eu não vou para o culto, não. Hoje é escola bíblica. Não, rapaz, mas hoje é o vozão que vai jogar, rapaz. Rapaz, eu não vou, não. Não, hoje tem ali, rapaz, os meninos vão se reunir, eu vou para lá hoje. Domingo, não dá, rapaz. Domingo já viu, é muito, tenho que descansar, que segunda eu vou trabalhar. Terça, não, eu trabalhei demais, aí não dá para ir para a igreja. Não tem mais prioridade. Não tem mais prioridade. Tudo é prioridade, menos a obra de Deus. Amém, irmãos? E aí, irmãos, quando a gente abandona o primeiro amor, é justamente quando a rotina vai substituir o nosso relacionamento com Deus. A rotina, olhe para mim, presta atenção, igreja, a rotina, ela substitui o amor de Cristo. Não tem o relacionamento com Cristo. Eu não tenho mais tempo de me relacionar com Cristo.
eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo mais para Cristo, eu não tenho tempo de estar na igreja. E é isso, abandonar o primeiro amor, irmãos. A nossa rotina vai tomar a frente do nosso relacionamento com Cristo. E como é que tem crente, irmãos? Como é que a pessoa pode dizer que é crente se ela não tem um relacionamento com Cristo? Como é que a pessoa crente, irmãos, é aquela que crê, por isso que o nome é crente. Crê que há um Cristo que morreu por ela e Ele ressuscitou, hoje é vivo e toma conta da vida dela através do Espírito Santo de Deus, e esse ser que é vivo é aquele que eu me relaciono. Aqui no começo da carta que nós vimos na introdução, o próprio Cristo diz: eu sou aquele que era morto, mas estou vivo, que falo contigo. Aqui na carta da igreja de Éfeso, nós vamos ver no finalzinho, ele vai também alertar: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Que ouça. Não tem como ter crente sem relacionamento com Cristo. Não tem como nós sermos discípulos de Cristo se nós não nos relacionamos com Ele. Se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não busco o Senhor Jesus, se eu não busco me envolver com a sua obra, não tem como eu ter relacionamento com Cristo se eu abandono o meu primeiro amor. É impossível, irmãos. É impossível a gente servir a Cristo sem amar a Ele verdadeiramente. É impossível. No Antigo Testamento, meus irmãos, Deus compara Israel a uma esposa infiel que abandonou o primeiro amor. A gente pode ver lá em Jeremias, coloca aí, capítulo 2, versículo 2. Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Quem é que diz, igreja? Eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Jesus está dizendo: ei, Israel, eu me lembro quando você era como uma jovem, uma noiva, que me seguia, me acompanhava, mesmo no deserto, né? Pelo deserto. Você me amava, você me acompanhava. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que Jesus diz à igreja de Éfeso: vocês deixaram o primeiro amor, vocês já não me seguem mais, nem pelo deserto, nem como uma noiva, vocês me abandonaram. E aí, queridos, nós aprendemos nessa carta aqui alguns sinais para nós mesmos, para ver se a gente, como igreja, a gente está perdendo o primeiro amor. E como é esse teste que nós vamos fazer? Eu vou estar ministrando aqui, deixa o Espírito Santo de Deus continuar falando ao teu coração, e você vai fazendo uma análise. Não, eu estou perdendo, não, eu já perdi, não, eu estou com o primeiro amor. A primeira coisa, irmãos, a gente vai ver, porque Jesus, Ele não apenas aponta o problema, mas Ele, nessa carta, Ele nos faz refletir e nos faz identificar, né, o problema. A primeira coisa, irmãos, é quando a gente está frio na oração e na adoração a Deus. É aquele momento, irmãos, que a gente vai orar, o pastor fica se esgoelando aqui na frente: feche os seus olhos, me ajude na oração. O pastor vai fazer aqui o apelo, orando a Deus, para Deus tocar os corações, e o irmão está: vixe, a irmã hoje veio com um vestido azul de bolinha amarela. E o pastor aqui clamando, clamando, clamando. Não tem mais prazer na oração. Esfriou. Ou quando os irmãos do louvor estão aqui louvando, né?
Não vou dizer que se esgoelando não, porque os irmãos cantam numa facilidade tão grande, o pastor aqui se esgoela e a voz sai travada, parece uma descarga furada de carro, né? E os irmãos aqui nem abrem a boca, é um vozeirão medonho, mas os irmãos estão louvando aqui, e a igreja dispersa, não tem prazer de estar na presença de Deus, estar louvando ali, vendo Jesus na sua frente, adorando. Então a primeira coisa, irmãos, quando a pessoa está deixando o primeiro amor, é esfriar para essas coisas, para a oração, para a adoração, porque antes a oração era uma prioridade na sua vida, irmão. A pessoa pegava o ônibus dela todo tempo, orando em espírito. A pessoa estava no carro, era orando. A pessoa estava lavando prato, era orando. E hoje, misericórdia, é um fardo. Se vai orar, irmãos, não vou orar aqui 5 minutos. Aí começa a orar, daqui a pouco já está pensando na panela no fogo, já está pensando na vizinha, já está pensando no boleto, já está pensando nisso, naquilo. Aí quando vai, diz só o amém. Foi oração ou foi uma programação para as coisas que vai ter que fazer durante o dia? Não é mais, agora é um fardo, irmãos. O louvor que era espontâneo, irmãos, agora se tornou mecânico. É só os lábios cantando, mas a mente também está vagando. Eita, amanhã eu tenho que ir lá naquele lugar. Ixi, tomara que amanhã não amanheça chovendo, não. Eu te adoro, Senhor, ixi, amanhã, tomara que amanheça fazendo sol. Amanhã eu vou botar as roupas no varal, tomara que não chova não, e louvando. Eu te adoro, Senhor. E a mente lá no varal. É uma adoração verdadeira, irmão, isso? Você está adorando a Cristo? Então, meus irmãos, isso são sinais que a gente está perdendo o primeiro amor. Outra coisa, irmãos, é a perda do prazer na palavra de Deus. Não tem mais prazer de sentar e ler a palavra. Não tem mais o prazer, irmãos, de estar nos cultos de escola bíblica, culto de doutrina, aprender da palavra, estar abrindo a Bíblia, estar marcando, estar vendo aquilo que Deus está falando. Agora se torna uma obrigação espiritual. Eu só abro se for obrigado. E aí, irmãos, também, quando a pessoa está perdendo o primeiro amor, ele tem um ativismo muito grande na igreja, mas sem paixão. Faz as coisas tudo automático. Trabalha na igreja, mas sem ardor espiritual. É aquilo que eu falei, né? É tudo no automático. O serviço torna-se um costume e não algo que você faz mais para o Senhor. Algo que você faz para Jesus, né? Não é mais um privilégio. E aí, irmãos, as coisas dessa maneira, elas não fluem, porque, irmãos, não tem o primeiro amor. É como um grande carro potente, uma máquina que você tem na garagem, daquele de última geração, irmãos, mas se não houver o combustível, irmãos, ele não vai sair do lugar, não vai valer nada. Assim a igreja que não tem amor a Cristo, irmãos, pode fazer tudo, irmãos, mas se não tiver o primeiro amor, irmãos, não tiver paixão pelo Senhor, irmãos, de nada vai adiantar. Quantos estão compreendendo aqui esta noite, irmão? E aí, irmãos, Jesus vai, elogia, Jesus mostra onde a igreja de Éfeso está errando, e Jesus agora vai dar o remédio. Qual é o remédio, irmãos? É o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse é o remédio, irmãos. Qual é o remédio, irmãos? É o arrependimento. Cristo, ele dá o caminho da restauração, é voltar, irmãos, lembrar, da onde se caiu, da onde se deixou de ter comunhão com Cristo, ter um relacionamento com Cristo,
da onde foi, por que foi que deixou de estar lendo a palavra, porque deixou de estar orando, porque deixou de sentir o desejo de estar na presença do Senhor. Se lembra o que foi que houve? E aí, irmãos, você vai voltar. Lembrar, irmão, voltar ao ponto onde a paixão por Cristo foi perdida. O que foi que aconteceu? Quando foi que a frieza começou na tua vida? Porque a gente se lembra, né, irmãos? Quando a gente está no primeiro amor da conversão, irmãos, primeiro amor da conversão, quando a gente olha como era diferente, irmãos, que a gente tinha prazer, irmãos, de estar falando de Cristo para todo mundo que aparecia na nossa frente. A gente, irmãos, tinha prazer de estar todo tempo em oração, louvando a Deus. Como é maravilhoso, irmãos, o amor, irmãos, ali, primeiro amor da conversão, mas esse primeiro amor não pode passar, irmão. É como no casamento, irmãos, a gente não pode perder o amor, irmãos. A gente não pode deixar que a rotina venha acabar o amor do cônjuge. E isso quem tem que fazer somos nós, viu? Não é Jesus não, somos nós que temos que tratar, cuidar com o nosso casamento. Regar a planta, é uma palavra, é um carinho, é um abraço, é um presente surpresa, é um beijo surpresa. São essas coisas, a compreensão, é o perdão. São essas coisas, irmãos, que faz com que a gente preserve o amor. Porque com o passar do tempo, se for deixar só a rotina e for dar prioridades somente aos defeitos do seu cônjuge, o casamento, irmãos, vai ser também uma coisa forçada. Na igreja, irmãos, nosso relacionamento com Jesus também é dessa maneira, o responsável somos nós. Se eu não estou, irmãos, ali orando, estou buscando a Deus, então eu tenho que me lembrar, o que foi que me fez perder esse desejo de relacionamento com Jesus? Ontem lá no C2H eu dei um testemunho meu quando me converti. Eu me lembrei que isso, irmãos, na década de 80, que eu me converti em 87, eu cheguei um dia na Vicunha, tinha passado algum tempo que eu tinha me convertido, não sei se 15 dias, 20 dias, um mês, eu não me lembro mais, mas era recém-convertido. E eu cheguei, irmãos, um dia de manhã, lá na empresa, e eu nunca me esqueci de uma frase que o Castelo, que era um rapaz que mora no Aranguape, um mecânico, ele olhou para mim e se espantou. Ele disse: vixe, Flávio, depois que tu entrou nessa lei dos crentes, porque era no tempo da lei ainda, viu, irmão? Na lei do crente, viu? Conversão ainda era a lei do crente, viu? Quando tu entrou nessa lei depois que tu entrou nessa lei do crente, tu está todo diferente, mano. Chega, teu rosto está assim limpo, brilhando. Eu disse: é o que Jesus faz na vida da gente, meu irmão. É o que Jesus faz. Não bebia mais, não fumava mais, e meu prazer, né, era estar na presença de Deus, e é isso que as pessoas devem ver em nós, irmãos. É isso que nós devemos ter em nós sempre. É esse primeiro amor, que as pessoas, ao olhar para nós, veem a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. É como Moisés, quando passou um tempo lá no monte, ele desceu, as pessoas tiveram que colocar um véu no rosto dele, porque brilhava demais, porque a presença do Senhor Jesus transforma as nossas vidas, por dentro e por fora, meus irmãos. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aí Jesus pergunta, ou melhor dizendo, ensina, te lembra, o que foi que houve, que você não é mais o mesmo. E Jesus vai e diz: se lembrou? Agora se arrepende. Agora se arrepende. Se você deixou o caminho, se você deixou o relacionamento, se você já não tem mais amor, não tem mais prazer, te arrepende. Te arrepende. Muda de atitude. Confessa que você não é mais o mesmo e busca a restauração. Busca o Senhor de todo o teu coração, e o Espírito Santo de Deus vai renovar a tua fé. Se arrepende. Arrepender o que é, irmãos? É deixar de fazer aquilo que afastou de Jesus. É
deixar essas coisas que estão te afastando de Jesus. O que é que tem me afastado do meu primeiro amor? É porque eu estou dando prioridade a mais outras coisas? Então eu tenho que deixar, tenho que me arrepender disso aí. Eu tenho que dar prioridade a Jesus na minha vida. Eu tenho que buscar Ele de todo o meu coração. E aí, irmãos, se arrepender e voltar para o primeiro amor. E Jesus vai dizer: olha, tu pratica as primeiras obras. As primeiras obras, qual foram as primeiras obras? Aquelas, quando você conheceu Jesus, que quando você se converteu, aquelas primeiras obras que você fazia, quando você estava ali no primeiro amor, irmãos, pregava para todo mundo, orava direto, essas primeiras obras. Eu me lembro, irmãos, que quando a Samarinha fez a cirurgia do coração, ela tinha 2 ou era 3 anos, não me lembro, essa questão de data aí, os homens sempre foram ruins na mente. Só conheço um cabo que é bom de data, que é o diácono Denise, né? Decora tudo, dia que começou a namorar, dia que casou, dia que nasceu o menino, dia que... Rapaz, o homem é uma máquina, mas eu, misericórdia. Então, irmãos, quando a Samarinha fez a cirurgia lá no Antônio Prudente, ali na Guanabi, a Rosinha estava lá direto, foram 12 dias dentro do hospital, a Rosinha. Eu saía da Vicunha, nesse tempo eu estava de 6 às 2, saía 2 horas da tarde, passava em casa, tomava um banho ali, pegava algumas coisas, a Rosinha pedia para me levar alguma coisa, e eu ia. Descia ali na 13 de maio, ia a pé, pegava o ônibus do Gereçade, descia na 13 de maio, ia a pé até o Antônio Prudente, a 13 de maio todinha. Sabe o que eu ia fazer, irmão, nessa época? Eu ia com as coisas que a Rosinha pediu para levar, e com um punhado de panfleto evangelístico. Ia da 13 de maio até o Antônio Prudente evangelizando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente, irmãos, está com o primeiro amor, a gente quer estar todo tempo falando de Jesus. É isso, e nós não podemos deixar passar isso. Eu fazia aquilo naquela época, mas eu faço isso hoje também, irmão. Eu tenho no meu carro muitos panfletos evangelísticos. Às vezes eu vou para algum lugar, eu aproveito para evangelizar. Por quê, irmãos? Nós não podemos deixar morrer essas coisas no nosso coração, irmão. Eu aproveito, irmão, no meio de uma conversa da família, alguma coisa, eu trago a Bíblia, eu trago Jesus Cristo no meio da conversa. Eu pego uma oportunidade e falo sobre o amor de Jesus. Nós temos que preservar essas coisas. Nós não podemos deixar morrer isso dentro de nós, não, meus irmãos. Nós temos que preservar o primeiro amor e praticar as primeiras obras. Amém? Vê aí, Joel capítulo 2, versículo 12. 2:12. Agora, porém, declara aqui em igreja. 2 pessoas estão lendo comigo, irmão. 2 pessoas estão lendo comigo. Vou tentar mais uma vez, né, irmãos? Porque eu sei que os irmãos, esse sintoma que eu estou falando aqui, de não ter prazer na palavra, não é dessa igreja não, tenho certeza. Porque a igreja que tem prazer na palavra, ela quando vê um versículo, ela lê, ela proclama. Vamos ver aqui mais uma vez, né? Agora, porém, declara quem, igreja? Muito bem. Volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Se voltar para Jesus de todo o nosso coração. Amém? E aí, irmãos, Cristo encerra essa carta com a advertência que nós vimos, mas também com uma promessa, irmãos. A advertência é: se não se arrepender, aí ele faz a advertência: se não virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. O que Jesus está dizendo? Se vocês não se arrependerem, igreja de Éfeso, eu virei, e aí a igreja vai perder a sua relevância espiritual, vai perder a sua luz. Eu vou tirar o candeeiro, eu vou tirar a luz dessa igreja. Não vai ter relevância espiritual, não vai ter a presença do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, ele vai fazer essa advertência, mas o Senhor tem promessas para nós também. Ele diz: mas ao vencedor darei a comer da árvore da vida. Aqueles que perseverarem
serão recompensados com a vida eterna e com a comunhão eterna com Deus. Olha aí, irmãos. Amém, irmãos? E aí, queridos, ele vai encerrar essa carta falando que aqueles que têm que ouvido para ouvir, que ouçam o que o Espírito diz à igreja. Tem alguém ouvindo aqui esta noite, irmão? Amém? Porque, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, irmãos, é quem nos dá o discernimento e a restauração para aqueles que têm ouvidos espirituais. Aqueles que têm ouvidos espirituais, eles ouvem, têm o discernimento, e também, se não estiverem de acordo com aquilo que o Senhor quer, o Espírito Santo de Deus vai restaurar aquela vida, porque deu ouvido ao Espírito Santo de Deus. Ok? É como o Senhor disse que vai tirar ali o candeeiro deles, a luz. É como, irmãos, uma lamparina, se ela não tiver o óleo do Espírito, irmãos, ela não vai mais clarear nada. A igreja, irmãos, que não tem uma vida de arrependimento, que perdeu o primeiro amor, irmãos, ela não tem mais a presença do Espírito Santo de Deus. Pode estar fazendo tudo a igreja, pode estar funcionando normal, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o óleo que acende essa lamparina, acende a chama da igreja, é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém, meus queridos irmãos. E aí, irmãos, para concluir, deixa só eu pontuar aqui aquilo que nós aprendemos aqui esta noite, nesta carta à igreja de Éfeso. Nós vimos, irmãos, nós aprendemos, a carta nos ensinou que nós podemos estar firmes na doutrina, no serviço, mas nós perdemos a essência, que é o amor ao Senhor Jesus Cristo. Perder o primeiro amor, irmãos, é um processo muito sutil, irmãos. É um processo sutil, mas, queridos, esse processo, ele é muito perigoso. Começa com pequenas coisas. A gente vai dando, hoje eu não vou, não quero orar, não quero ler a palavra, não quero participar daquilo, vai se afastando, e quando menos espera, está fora da igreja, perdeu o primeiro amor, não tem mais prazer nas coisas de Deus, começa a ouvir mais a voz do inimigo que a voz de Deus. Não, tu está muito cansado, vai não, hoje tu está muito cansado, para quê? Tu já foi terça, já foi domingo. E aí, irmãos, é isso que o inimigo quer, é nos esfriar, é fazer com que a gente venha abandonar a obra de Cristo, né? Eu dei o meu testemunho também ontem lá, irmãos, que quando eu era novo convertido, eu me afastei da igreja por causa disso. Comecei a olhar mais para o homem, o pastor começou a fazer algumas coisas que não me agradavam, né? Começou a misturar a igreja com o trabalho dele, fazendo os irmãos venderem produtos, terminava os cultos mais cedo para fazer reunião, e aí eu comecei a trabalhar à noite, já não estava na igreja constante, e quando eu comecei a ver aquilo, o diabo foi me setando, novo convertido, não tinha maturidade, e fui me afastando, quando menos esperava, já estava no mundo de novo, porque faltou vigilância, faltou buscar, me encher do óleo do Espírito, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente não são as pessoas que vão nos afastar da igreja não, irmãos, nem o diabo nos afasta da igreja, quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, porque a gente vem, porque a gente quer estar na presença de Jesus, a gente quer louvar a Ele, a gente quer orar, quer ouvir a sua palavra, amém? E aí, irmãos, é um processo sutil que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que observar os sinais, quando a gente está entrando na frieza, e Cristo nos chama ao arrependimento antes que seja tarde, e se arrepender, irmãos, se eu estou indo por um processo que não é da vontade do Senhor Jesus, eu me arrepender e voltar para os braços do Senhor. Essa carta, irmãos, é um alerta para nossas vidas, é um alerta para a igreja da atualidade, e eu espero que ela tenha falado com você como ela fala comigo, amém? Na próxima semana nós vamos ver a carta à igreja de Esmirna,
também com muitas lições para nossas vidas, em nome de Jesus. Mas esta noite nós vamos aproveitar esses momentos finais para que nós venhamos, irmãos, nos encher do óleo do Espírito e estar sempre no primeiro amor, e que nós jamais venhamos nos afastar e deixar o primeiro amor morrer nas nossas vidas. Vamos ficar em pé, já glorificando a Jesus.